As palavras secretas de Jesus Cristo. Vamos dar início à narração da primeira parte, do primeiro vídeo, dos ensinamentos secretos de Jesus Cristo a seus discípulos, em sua ressurreição. Que Jesus Cristo te abençoe e ilumine teu espírito. Amém. E se tudo o que lhe ensinaram fosse mentira? Os ensinamentos secretos do Mestre. A descoberta em Nag Hammadi. Dezembro de 1945. Alto Egito. Uma tempestade de areia assolava a região havia 3 dias, quando Mohamed Ali Al-Zama, um agricultor em busca de fertilizante natural, perto da vila de Nag Hammadi, atingiu algo com sua enxada, que ressoou estranhamente sob a areia. O que ele encontrou mudaria para sempre nossa compreensão do cristianismo primitivo. Enterrado a 2 metros de profundidade, um jarro de barro vermelho com quase 1 metro de altura, continha 13 códices de papiro envoltos em couro, perfeitamente preservados pelo clima seco do deserto egípcio. Mohamed Ali hesitou antes de romper o lacre de cera que fechava o jarro. Como ele relataria anos depois, algo me dizia que havia espíritos lá dentro, mas também pensei que poderia haver ouro. Não havia ouro, havia algo infinitamente mais valioso. Os manuscritos foram vendidos no mercado negro de antiguidades, dispersos entre coleções particulares, até que alguns chegaram às mãos de estudiosos, que reconheceram seu extraordinário valor. Eles continham textos do início do cristianismo gnóstico, evangelhos que permaneceram ocultos por mais de 16 séculos. Mas, dentre todos esses manuscritos, um se destacava. Era uma carta escrita em copta, assinada por alguém que se identificava como Elezar ben Shimon de Betânia, um discípulo do círculo íntimo do Rabino de Nazaré. As primeiras linhas causaram grande impacto na comunidade acadêmica. Eu, Elezar ben Shimon, filho de Shimon, o tintureiro, natural de Betânia, escrevo estas palavras no 20º ano após a partida do Mestre, quando meu corpo já não suporta o peso deste segredo. Por 3 anos caminhei ao lado do Rabino de Nazaré. Por 3 anos testemunhei milagres que foram relatados e ensinamentos que foram pregados. Mas durante 3 anos também fui o guardião de algo que nunca foi revelado às multidões. As palavras vivas que o Mestre compartilhava apenas com aqueles a quem chamava, aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. A carta prosseguia com um detalhe que levou as autoridades eclesiásticas a classificarem imediatamente o documento. Eleazar alegava ter sido testemunha direta dos ensinamentos secretos de Jesus. Essas revelações esotéricas, que o Mestre reservava para seu círculo íntimo e que nunca foram incluídas nos evangelhos canônicos. Segundo o testemunho de Eleazar, Jesus dividiu conscientemente seus ensinamentos em 2 níveis. O primeiro, o querigma ou proclamação pública, consistia nas parábolas, sermões e ensinamentos morais que ele pregava diante das multidões. O segundo, a gnose ou conhecimento secreto, eram revelações profundas sobre a natureza divina da humanidade, os métodos para acessar diretamente a presença de Deus e os mistérios do reino que ele considerava poderosos demais para serem compartilhados indiscriminadamente. O Mestre explicou-nos que, assim como um pai não dá comida sólida a uma criança que mal consegue beber leite, ele não podia revelar os mistérios mais profundos àqueles que ainda não haviam desenvolvido a capacidade espiritual para recebê-los sem prejuízo. A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, disse-nos ele, mas aos de fora, tudo vem em parábolas. O documento revelou que esse círculo íntimo era composto por apenas 12 pessoas, além dos apóstolos mais próximos, como Tomé, João e Tiago, incluía Maria Madalena, Lázaro de Betânia, José de Arimateia, Nicodemos e alguns outros discípulos cujos nomes foram deliberadamente omitidos dos relatos oficiais. Lear explicou que havia sido incluído nesse seleto grupo devido à sua estreita ligação familiar com Lázaro e à sua capacidade de memorizar e transcrever fielmente os ensinamentos.
O mestre sabia que eu havia aprendido a arte da escrita trabalhando com os escribas do templo antes de segui-lo. Foi por isso que ele me confiou a tarefa de preservar suas palavras mais sagradas. Eleazar me disse: o que estou prestes a revelar a você deve ser guardado como um tesouro em vasos de barro, para que as gerações futuras, que estiverem preparadas, possam recebê-lo quando chegar a hora. O que Eleazar descreve a seguir causou arrepios nos primeiros estudiosos que traduziram o texto. Os ensinamentos secretos não apenas complementavam a mensagem pública de Jesus, mas também revelavam dimensões totalmente ocultas de seu ministério, rituais de iniciação, métodos específicos de oração contemplativa, ensinamentos sobre estados alterados de consciência e o que Eleazar chamava de técnicas para morrer antes de morrer. Segundo o cronista de Betânia, essas revelações ocorreram em contextos íntimos e sagrados no lar. Maria Madalena havia preparado incenso de mirra, e o aroma preenchia o ar com uma sacralidade que parecia nos fazer flutuar entre o céu e a terra. O Mestre nos fez sentar em círculo. Seus olhos, que durante o dia brilhavam com compaixão pelas multidões, agora refletiam uma profundidade que parecia conter a eternidade. O que vocês estão prestes a ouvir, disse-nos ele com uma voz que ressoava como água fluindo sobre pedras sagradas, são as palavras que o Pai me deu para aqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo. Elas não devem ser proclamadas em sinagogas ou praças públicas. São sementes que devem ser plantadas no silêncio de corações preparados. O manuscrito de Eleazar continha 44 desses ensinamentos secretos, cada um precedido por uma descrição detalhada do contexto em que foi revelado, as reações dos discípulos presentes e as próprias reflexões do cronista sobre o significado e o impacto de cada ensinamento. Mas o mais extraordinário no documento era a coerência espiritual que ele revelava. Longe de contradizer a mensagem pública de Jesus, esses ensinamentos secretos a completavam e aprofundavam de maneiras que os evangelhos canônicos mal insinuam. Agora entendo por que o Mestre nos ocultou esses mistérios. Não foi por elitismo ou exclusividade, mas por amor protetor. Esses ensinamentos têm o poder de transformar completamente a percepção da realidade, de abrir portas na consciência que, uma vez abertas, jamais poderão ser fechadas. Quem recebe essas revelações deve estar preparado para uma morte espiritual completa, e um renascimento em dimensões do ser que transcendem tudo o que é conhecido. As autoridades eclesiásticas, que tiveram acesso ao manuscrito imediatamente compreenderam as implicações explosivas de seu conteúdo. Se os ensinamentos secretos de Eleazar fossem autênticos, sugeririam que Jesus havia estabelecido uma tradição esotérica paralela ao cristianismo esotérico, uma corrente de sabedoria iniciática que permanecerá oculta por quase 2 milênios. Os textos foram imediatamente classificados e suas traduções restritas a um círculo muito pequeno de especialistas. Argumentava-se que o material poderia confundir os fiéis e criar divisões desnecessárias dentro da Igreja. Durante décadas, apenas fragmentos selecionados foram publicados em revistas acadêmicas especializadas, sempre com extensas notas explicativas enfatizando sua natureza apócrifa e não canônica. Mas os segredos têm o hábito de vir à tona quando chega a hora certa. No final do século XX, cópias completas do manuscrito começaram a circular em círculos acadêmicos independentes. Traduções não autorizadas apareceram online. Pesquisadores começaram a conectar os ensinamentos de Eleazar com referências cruzadas em outros textos góticos, nos escritos dos padres da Igreja e em tradições místicas que sobreviveram à margem do cristianismo ortodoxo. O que emergiu foi um retrato de Jesus que, sem contradizer sua imagem tradicional, a expandiu para dimensões de profundidade espiritual que poucos suspeitavam. O Mestre de Nazaré não era apenas um pregador moral e um curandeiro carismático,
mas também um iniciador místico, um mestre de estados superiores de consciência, um guia para experiências diretas do divino, que transformavam completamente a natureza do discípulo. O mestre nos ensinou que cada ser humano carrega dentro de si uma centelha de luz divina, mas que essa luz permanece adormecida, encoberta pelas preocupações mundanas e pelas ilusões da mente. Os ensinamentos secretos eram métodos precisos para despertar essa luz, para acender o fogo sagrado que transforma o discípulo em alguém que jamais experimentará a morte. Não é a morte do corpo que todos devemos enfrentar, mas a morte do espírito, a desconexão da origem divina, que é a única verdadeira tragédia. As palavras vivas do Mestre tinham o poder de restaurar essa conexão, de fazer o discípulo se lembrar de sua verdadeira natureza e de seu destino eterno. Agora, após décadas de silêncio oficial, chegou a hora de esses ensinamentos secretos serem revelados. Não porque as autoridades tenham dado sua aprovação, mas porque, como o próprio Elezar escreveu em suas linhas finais, o conhecimento sagrado sempre encontra o caminho, para aqueles que estão prontos para recebê-lo, quando os tempos são propícios e o mundo precisa se lembrar de suas verdades mais profundas. Escrevo estas palavras sabendo que séculos podem se passar antes que sejam descobertas. Escrevo confiando que, quando esse momento chegar, haverá almas sedentas pela verdade mais profunda, corações preparados para receber o que o Mestre considerava seu legado mais sagrado. A eles deixo este testemunho, estas memórias de noites sagradas e revelações que mudaram para sempre a minha compreensão do que significa ser humano, e o que significa estar vivo em Deus. Que aqueles que lerem estas palavras o façam com reverência, com o coração aberto e com a disposição de serem transformados. Pois os ensinamentos do Mestre não buscam informar a mente, mas despertar a alma para sua verdadeira natureza divina. E eu, Eleazar ben Shimon, testemunho o que meus olhos viram e meus ouvidos ouviram durante aqueles 3 anos sagrados com o Rabi de Nazaré. O que se segue são as palavras vivas que ele compartilhou apenas conosco, seus escolhidos, no silêncio sagrado de noites que permanecerão gravadas em minha alma, até o momento em que eu me unir a ele na luz eterna. Capítulo 1. A noite das primeiras palavras vivas. E eu, Eleazar ben Shimon, testemunho a primeira noite em que o Mestre revelou diante de nós os mistérios que manteve selados durante meses de pregação pública. Eu jamais imaginei que naquele quarto no andar de cima da casa do meu irmão Lázaro, eu encontraria uma porta para dimensões da realidade, que eu nem sabia que existiam. Era o mês de Nisan, no 2º ano do ministério do Rabino. Ele havia passado o dia inteiro ensinando as multidões à beira do mar da Galileia, e a multidão era tão grande que ele precisou entrar em um barco para que todos pudessem ouvi-lo. Eu observei, como sempre, seus olhos percorrendo os rostos sedentos de esperança, sua voz modulando as parábolas para que alcançassem corações com diferentes níveis de compreensão. Mas quando o sol começou a se pôr e a multidão se dispersou, vi algo que começava a reconhecer no Mestre. Um olhar que parecia buscar algo mais profundo, algo que as palavras públicas não conseguiam alcançar. Ele se aproximou de nós 12, os mais próximos, e disse simplesmente: esta noite, em Betânia, Lázaro sabe. Viagem de Cafarnaum a Betânia nos levou noite adentro. Caminhávamos em silêncio, envoltos no brilho prateado de uma lua quase cheia, que transformava a paisagem da Judéia num mistério de sombras e luz. O Mestre caminhava à frente, absorto em uma contemplação tão profunda, que parecia ser guiado por uma luz interior, e não pelos seus olhos físicos. Quando chegamos à casa de Lázaro, meu irmão nos esperava. Ele havia preparado o quarto do andar superior, aquele que costumávamos reservar para as celebrações mais sagradas. As paredes de pedra branca estavam iluminadas por 12 lamparinas de óleo dispostas em círculo,
e o aroma do incenso de mirra que Maria Madalena havia preparado preenchia o ar com uma sacralidade que nos fez compreender, imediatamente, que estávamos prestes a vivenciar algo extraordinário. 12 de nós estávamos presentes, além do mestre, João, Tiago, Tomé, Pedro, André, Filipe, Maria Madalena, Maria de Betânia, minha irmã, Lázaro, José de Arimateia e eu. O mestre nos fez sentar em círculo sobre almofadas que Lázaro havia cuidadosamente arrumado, de modo que cada um de nós pudesse ver claramente o rosto de todos os outros. Por alguns instantes, o silêncio foi tão profundo que podíamos ouvir o óleo crepitar suavemente nas lamparinas. O mestre manteve os olhos fechados, e sua respiração tornou-se mais lenta e profunda, até que cada inspiração pareceu durar uma eternidade. Seu rosto, que durante o dia demonstrava a compaixão e a vitalidade que todos conhecíamos, agora refletia uma serenidade que parecia emanar das profundezas do oceano. Quando finalmente abriu os olhos, foi como se tivesse retornado de uma jornada a dimensões que nenhum de nós sequer conseguia imaginar. Suas pupilas estavam dilatadas, não por alguma substância, mas por ter contemplado realidades que exigiam a expansão de toda a sua percepção para recebê-las. Meus filhos, começou ele, e sua voz tinha uma qualidade que eu jamais havia experimentado. Eu já a ouvira antes. Era como água correndo sobre pedras sagradas, como vento sussurrando segredos em cavernas profundas. Por meses, compartilhei as parábolas do reino com as multidões. Falei de sementes e tesouros, de pérolas e redes, de vinhedos e sábios construtores. E estas palavras são verdadeiras e encontraram seu lugar em corações preparados para recebê-las. Ele fez uma pausa, e nessa pausa senti que algo na sala havia mudado. O próprio ar parecia mais denso, mais carregada de possibilidades. As chamas das lâmpadas pararam de tremeluzir, como se o tempo tivesse parado para ouvir o que estava prestes a ser revelado. Mas agora chegou a hora de compartilhar com vocês as palavras que o Pai me deu, para aqueles que foram escolhidos desde antes da fundação do mundo. Não são palavras para serem proclamadas em sinagogas ou gritadas em praças. São sementes de luz, que devem ser plantadas no silêncio de corações que foram preparados pelo amor e pela devoção. Maria Madalena, que estava sentada bem em frente ao mestre, tinha lágrimas escorrendo pelo rosto, embora não estivesse triste. Mais tarde, ela me confessaria que naquele momento, sentiu como se toda sua vida tivesse sido uma preparação para aquele instante, como se finalmente estivesse prestes a se lembrar de algo que havia esquecido desde antes de nascer. O mestre estendeu as mãos em direção ao centro do círculo, com as palmas voltadas para cima, num gesto que parecia oferecer algo invisível, porém infinitamente precioso. Escutem as palavras vivas, disse ele. E sua voz ressoava como se viesse das profundezas de um poço sagrado. Bem-aventurado aquele que encontrou sua verdadeira face, antes de vir ao mundo. Aquele que viu essa face, compreende que nunca nasceu e, portanto, nunca morrerá. O silêncio que se seguiu a essas palavras foi como uma explosão silenciosa. Senti como se algo dentro de mim tivesse se aberto de repente, como se uma porta que permanecerá fechada por toda a minha vida tivesse sido escancarada, revelando paisagens de uma beleza indizível. Mestre, murmurou Tomé, com a voz trêmula, o que o Senhor quer dizer com encontrar nossa verdadeira face? O mestre sorriu, e aquele sorriso continha uma ternura tão profunda que me lembrou uma mãe contemplando seu filho recém-nascido. Tomé, meu querido cético, disse ele gentilmente, todo ser humano que vem a este mundo carrega consigo duas faces. A primeira é a face que o mundo lhe deu, o nome que os outros lhe deram, a história que os outros lhe contaram sobre quem você é, os limites que os outros lhe ensinaram a aceitar. Esta é a face da personalidade, do ego, daquilo que você acredita ser.
Ele se levantou e caminhou até onde Tomás estava. Colocou as mãos nos ombros do meu irmão de fé, e olhou diretamente em seus olhos. Mas por baixo dessa face emprestada, mais profundo que todos os pensamentos, mais real que todas as emoções, mais verdadeiro que todas as experiências, está a face que você tinha antes de seus pais nascerem, a face que você terá depois que seu corpo voltar ao pó, a face que é a sua participação na própria natureza de Deus. Tomé tremia visivelmente. Todos nós tremíamos. As palavras do Mestre não apenas alcançaram nossos ouvidos, mas pareceram ressoar em algum lugar de nossas almas, que nenhum de nós sabia que existia. Esse verdadeiro rosto, continuou o Mestre, retornando ao centro do círculo. Ele não nasceu quando seu corpo foi formado no ventre de sua mãe. Ele já existia na mente de Deus antes mesmo do surgimento das estrelas. E quando este mundo passar como uma sombra, esse rosto permanecerá, pois é a sua parte na vida eterna do Pai. João, que sempre fora o mais contemplativo entre nós, timidamente ergueu a mão. Mestre, como podemos encontrar esse verdadeiro rosto? Os olhos do Mestre brilharam como se João tivesse feito exatamente a pergunta que ele esperava. João, amado, essa é a pergunta que todo ser humano deve fazer se quiser saber o sentido da sua existência. Encontrar o verdadeiro rosto não é buscar algo que você não tem, mas sim lembrar o que você esqueceu. Não se trata de acrescentar algo ao seu ser, mas de retirar tudo o que você não é. Ele sentou-se novamente e fechou os olhos por um instante. Quando os abriu, pareceu-lhe que havia consultado alguma fonte de sabedoria infinita. Imagine que você é como uma lâmpada cuja luz foi coberta por muitas camadas de tecido. A luz está lá, perfeita e imutável, mas não pode brilhar porque está oculta. Os véus são seus medos, seus desejos, suas preocupações, suas identificações com coisas que você não é. Encontrar sua verdadeira essência significa remover esses véus um a um, para que a luz possa brilhar sem obstrução. Maria de Betânia, minha irmã, inclinou-se para a frente, com os olhos brilhando de compreensão. Portanto, não precisamos adquirir algo novo, mas sim descobrir algo que já existe. Exatamente, Maria, respondeu o Mestre, com um sorriso que iluminou toda a sala. O reino dos céus não é um lugar para onde você vai depois de morrer. É o que você é agora, neste exato momento, sob todas as camadas de confusão e esquecimento. Quando você encontra sua verdadeira face, descobre que nunca esteve separado do Pai, que nunca esteve fora do reino, que a separação foi apenas um sonho do qual você agora desperta. Pedro, sempre prático, perguntou com sua urgência característica: Mas, Mestre, como removemos essas camadas? O que devemos fazer? O Mestre olhou para ele com uma expressão de infinita paciência e amor. Pedro, filho de Jonas, sua pergunta revela tanto sua sinceridade quanto sua confusão. Você pergunta: o que devemos fazer? Mas encontrar a verdadeira face não é uma questão de fazer, mas de deixar de fazer. Não é uma questão de se esforçar, mas de se entregar. Não é uma questão de alcançar, mas de deixar ir. Ele se levantou e caminhou até a janela com vista para o jardim. O luar banhava seu rosto, criando um efeito que o fazia parecer translúcido, como se fosse feito de luz em vez de carne. Quando um rio encontra uma rocha em seu caminho, ele não tenta destruí-la, simplesmente flui ao redor dela e, com o tempo, a constância de seu fluxo faz com que até a rocha mais dura ceda sua passagem. É assim que você encontra sua verdadeira face, não lutando contra as camadas que a ocultam, mas fluindo como a água da pura consciência, constante e suavemente, até que todas as falsas identificações se dissolvam naturalmente. Nas 3 horas seguintes, o Mestre continuou a revelar mistérios que transformaram para sempre minha compreensão do que significa estar vivo. Ele falou da diferença entre a mente pensante e a consciência observadora,
entre o ego que teme e o ser que ama, entre a personalidade que morre e o espírito que é eterno. Ele nos ensinou técnicas de respiração, que aquietaram a mente a níveis de silêncio que eu jamais havia experimentado. Ele nos mostrou maneiras de observar nossos pensamentos sem nos identificarmos com eles, como alguém que observa as nuvens passarem pelo céu, sem se tornar um com nenhuma delas. Mas, mais do que as técnicas específicas, o que me transformou naquela noite foi a presença do Mestre. Não apenas suas palavras, mas seu próprio ser parecia irradiar uma qualidade de consciência, que despertou algo semelhante em nós. Era como se sua mera presença fosse um ensinamento mais poderoso do que qualquer palavra. Quando ele finalmente terminou de falar, o amanhecer já começava a surgir, mas nenhum de nós se sentia cansado. Pelo contrário, eu me sentia mais desperto, mais vivo do que jamais estivera. Agradecemos por ter assistido esse vídeo até o final. Daremos continuidade nas revelações do ensinamento secretos do Mestre Jesus Cristo aos seus discípulos, na segunda parte no próximo vídeo. Que Jesus te abençoe e ilumine teu espírito. Amém.